Abra a Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Amém, Jesus? Cadê sua Bíblia? Mostra assim para mim, deixa eu ver. Aí, amém. 1 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 19. Está muito grave minha voz. 1 Reis, capítulo 19. No verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, as madeiras, cozeu as carnes e deu ao povo para comer, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Meus queridos, Deus trouxe vocês aqui para abrir o seu entendimento, para que você possa ser frutífero para Deus. Existem muitas pessoas, existem multidões que participam de eventos, de congressos, de conferências, de cruzadas, e depois de alguns tempos você não vê sequência na vida dele, você não vê continuidade na vida dele, e depois de alguns anos você nem vê fruto na vida dele, às vezes nem vê mais a vida dele. Deus não te trouxe aqui para simplesmente passear, Deus não te trouxe aqui para ter um momento simplesmente alegre. Deus preparou uma armadilha para você, Deus preparou uma ratoeira para você. Deus quer te pegar e fazer de você um vaso útil nas mãos dele. Deus quer pegar a sua vida e fazer com que ela seja produtiva, ela seja frutífera, ela seja bênção para os outros. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como você vai? Aqui está o profeta Elias. Elias era um grande servo de Deus lá em Israel, respeitado pelos reis, respeitado por todo o povo, usado por Deus em sinais e milagres. E um dia Elias vai passando por uma fazenda. Não sei se tinha alguém com ele, aqui só fala dele, geralmente uma turma, mas o fato é que concentra a história nele. E ele vê um filho de um fazendeiro trabalhando, arando a terra. Naquele sistema antigo, juntas de bois, são 2 bois para puxar um arado. O arado, um aparelho artesanal feito de madeira. Então este rapaz estava com uma junta de bois, na frente dele havia 12 juntas de bois, havia 12 arados trabalhando juntos. Eles iam assim, como que penteando a terra. Ou seja, o pai dele era um homem rico, o pai dele era um homem bem posicionado, o pai dele tinha uma grande produção. 12 arados, 12 juntas de bois. É como você vê hoje esses enormes tratores que vão passando assim e plantando soja, e você vê as imagens aéreas. Ali estava um grande fazendeiro. E o profeta Elias vem e chega por detrás daquele moço que estava com uma junta de bois, que estava segurando o arado. Para segurar um arado puxado por bois tem que ser forte, porque quando o arado bate em um toco ou em uma pedra, ele empina, e se a pessoa não for forte, o arado joga ele para cima, o arado acerta o queixo dele, o arado quebra o braço dele.
tem que ser um artista para guiar o arado, porque os bois estão puxando, os bois têm força. E quando o arado engarrancha numa pedra, alguma coisa, ele dá um pulo para cima. Ali estava Eliseu, jovem, filho do fazendeiro, trabalhando no sol, com força, com garra. Eliseu chega por detrás dele, Eliseu tira sua capa. A capa representa autoridade, a capa representa unção, a capa mostra a posição. Um rei, ele usa uma capa de púrpura, ele usa uma capa dourada, ele usa uma capa bordada a ouro. O profeta usava uma capa característica daquela época e daquela região, todo mundo sabia que ele era um profeta. Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo, um cinto de couro e uma capa. E Elias chega por detrás de Eliseu e joga a capa no ombro de Eliseu e vai caminhando, não fala nada. E Eliseu entendeu na hora, Eliseu sentiu na hora, e Eliseu largou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me ir despedir dos meus pais, deixe-me dar um beijo nos meus pais e eu vou te seguir. Elias falou: vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz. Eliseu tinha sido convocado para ser discípulo daquele profeta. E mais tarde você vê aquela tremenda experiência quando o ministério de Elias termina. Havia muitos discípulos do profeta Elias. Havia seminários com 50, 60, 50 em cada cidade. E Elias vai com Eliseu e os discípulos dos profetas, isso anos mais tarde, os discípulos dos profetas chegam para Eliseu, o discípulo, e diz: você sabe que Deus vai tomar o teu senhor? O teu mestre vai ser levado para o céu? E ele dizia: eu sei, fica quieto. Eles iam para outra cidade, ajuntava aquele tanto de profeta. Você sabe que Deus revelou que Deus vai tirar Elias, ele vai subir para o céu? Eu sei, fica quieto. E Eliseu agarrou atrás de Elias. Em determinado momento Elias disse: olha, vai agora para trás, me deixa, porque eu tenho uma jornada a fazer sozinho. E Eliseu falou: eu não te deixo. E eles chegaram no Rio Jordão, 50 discípulos de profeta estavam atrás, e não tinha ponte lá, era um lugar fundo, tinha muita água, era tempo da chuva. Elias pega aquela capa, enrola ela com uma toalha assim, e dá uma lambada no Rio Jordão. As águas imediatamente que estavam correndo param, e começa a amontoar aqui e se espraiar. E as águas que estavam aqui correram para baixo, e até que apareceu areia ao fundo do Rio Jordão. Elias e Eliseu passaram em seco, os outros ficaram de cá olhando. Só Elias e Eliseu passaram. Lá na frente, de repente, caminhando, vem um redemoinho de fogo, e vento e fogo, uma coisa impressionante, e entra no meio deles, e Elias é levantado da terra. E Eliseu vê aquilo e começa a gritar: os carros de Deus, os carros do meu pai. E Elias joga a capa, e Eliseu pegou aquela capa, e Elias foi arrebatado aos céus, vivo. Eliseu pegou aquela capa, voltou para o Rio Jordão, e os discípulos estavam lá olhando, na expectativa, o que ele vai fazer? Eliseu pegou a capa de Elias, enrolou ela como o mestre fez, deu uma lambada no Rio Jordão e disse: onde é que está o Deus de Elias? E o rio parou, começou a espalhar novamente, como se tivesse ali um bloqueio, e o rio correu dali para baixo, até que a areia apareceu, e Eliseu atravessou enxuto. Então todos os discípulos dos profetas vieram e se ajoelharam na frente de Eliseu e pediram a bênção dele. Ali a liderança dele foi confirmada. Meus queridos, vocês estão aqui hoje para isto. Nós estamos aqui jogando uma capa sobre vocês. Nós estamos aqui jogando uma isca para vocês,
para que amanhã este Brasil, esta nação, seja salvo desta destruição que está vindo aí pela televisão, pela internet, pela cultura, pelo governo, pela corrupção, pelo sistema econômico, pelo governo mundial, pelo anticristo, por tudo isso que está vindo aí, para que este Brasil tenha uma chance de ser salvo. Deus está jogando a capa sobre você. E nós só falamos aquilo que nós vivemos. Eu era líder de jovens com 16 anos de idade, numa igreja tradicional. A minha esposa estava falando aqui, ela sempre fala, insistindo para que vocês se casem com servas de Deus, com mulheres de Deus, com homens de Deus. Eu era líder de jovens com 16 anos de idade. Tinha 30 jovens debaixo da minha liderança em uma igreja tradicional. E a minha mãe, eu sempre levava aquela turma, só tinha um carro na igreja, era o carro do meu pai, era uma Vemaguete. Então a gente botava 12 jovens dentro da Vemaguete, fazia uma viagem lá para a casa do meu pai, voltava, botava mais 12 jovens, e aquela confusão de gente deitado em cima do outro. Lá em casa fazia churrasco, fazia pipocada, e depois a gente ia fazer serenata. Um dia minha mãe falou assim: você tem que me mostrar qual é a sua namorada, tem que me apresentar. Eu falei: mãe, não tem namorada não. Mas como não tem namorada? Esse tanto de moço aí? Eu falei: não tem. Mas você não vai namorar? Eu falei: não, eu vou casar. E ela falou: mas você não pode falar assim, você tem que provar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu falei: não, eu sou servo de Deus. E eu fiz uma oração com Deus. Eu falei: Senhor, tem 3 pregadores na nossa classe de jovens na escola dominical. 3. Um era o Dr. Rubens, pregava um domingo. Outro era a pastora Iete, pregava outro domingo. Outro era o reverendo Crisógono, pregava outro domingo. Eles se revezavam. Eu fiz um sinal com Deus: Senhor, eu quero encontrar a minha escolhida. Não é no colégio. Eu trabalhava na empresa do meu pai. Falei: não é lá no trabalho. Eu estudava lá onde é a Uniana, em Anápolis, fazia química industrial. Não é no colégio, não é na escola, não é na porta da igreja, não é na rua. Eu quero encontrar a moça de Deus dentro da escola dominical, num domingo de manhã, em um dia que a pastora Iete estiver pregando. Tem que ser no domingo de manhã, na escola dominical, um dia que a pastora Iete estiver pregando. Aí eu estava sentado na primeira banca, igual esse moço aqui. Eu sempre sentei no primeiro banco. A pastora Iete estava pregando um dia lá. Tinha aquele rodízio. Um dia pregava o reverendo, outro dia pregava o doutor, um dia pregava a pastora Iete. Aí no meio da mensagem ela parou e disse: vamos cumprimentar a visitante que chegou. Eu olhei para trás e vi um cabelão preto e um par de pernas. Eu saí por aquela porta ali, corri lá na porta para cumprimentar todo mundo. Paz, meus irmãos, paz, meus irmãos. E eu peguei na mão dela e nunca mais larguei. Nós já viajamos o Brasil inteiro de carona, não tinha dinheiro. Ia para a beira da estrada, pegava carona em caminhão de leite. Vamos pregar lá no Gama, na Pique Gama. Era tudo de madeira, barracão de madeira. Eu fui muitas vezes pregar lá de carona. Tinha um quartinho no fundo de madeira, jogava num colchãozinho no chão, a gente dormia lá. Eu preguei nesse Brasil inteiro, e ela de carona comigo. Às vezes acabava o dinheiro, a gente ia para o posto de gasolina e vendia uns livrinhos do David Wilkerson sobre drogas. Olha, compra esse livrinho aqui, tantos reais. Aí a gente almoçava. Dormíamos em rodoviária, dormíamos em posto de gasolina, chamava o guarda do posto de gasolina: ó, nós somos missionários, nós vamos dormir ali, viu? Porque não tinha dinheiro para hospedar em hotel. E os irmãos antigamente eram tão pobres e tão burros. Terminava o culto,
sabendo que a gente tinha viajado, eles falavam: paz do Senhor, foi uma maravilha, vai com Deus. 10 horas da noite, vai com Deus para onde? Sem dinheiro. E a doida comigo. Ia dormir na rodoviária, banco de igreja, posto de gasolina, no dia seguinte pegar carona. E estamos aqui pregando para vocês, estamos aqui seguindo a obra, estamos aqui fazendo isto que Elias fez, fazendo discípulos. Porque alguém fez conosco. O pastor da Igreja de Cristo em Anápolis, eu era membro de outra igreja, eu era líder de jovens de outra igreja. O pastor da Igreja de Cristo de Anápolis, ele foi convidado a fazer uma conferência na nossa igreja. E a nossa igreja toda era batizada por aspersão. Era a doutrina, batizava por aspersão, batizava as crianças, está batizado. E aí ele pregou o evangelho e disse: está faltando uma coisa em vocês. E aí o nosso pastor conversou com ele, e o pastor, que era meu tio, e o pastor da Igreja de Cristo foram na frente e desafiaram a igreja: vocês precisam ser batizados nas águas como Jesus foi. Então foi batizado naquele dia o pastor, 5 presbíteros, 10 diáconos e toda a igreja, inclusive o líder dos jovens, que era eu. Todo mundo foi batizado nas águas pelo pastor da Igreja de Cristo. E aí, dando uns dias, o pastor da Igreja de Cristo voltou lá e eu estava pregando para os jovens. E ele sentou lá atrás e ficou observando. No meio da semana ele chegou lá na nossa casa, lá na casa do meu pai. E a minha mãe ficou muito feliz. Ô pastor, era o pastor Mendes. Ô pastor Mendes, seja bem-vindo, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim falar com vocês sobre o seu filho. Ele disse: eu estou abrindo um seminário da Igreja de Cristo em Goiânia. E eu estava lá, nós sentamos para tomar um café. Ele apontou o dedo para minha cara assim, ele falava muito grosso, era um baixinho, um baiano, troncudo. Ele falou assim: eu quero você lá no meu seminário. Eu vim cá fazer sua matrícula. Você vai estudar no meu seminário. Eu falei: irmão, eu estou orando. Mas é coisa assim, eu estou orando. Não, assina aqui. Eu trouxe aqui essa ficha de matrícula. O seminário começa daqui 3 meses. E dali 3 meses eu estava no seminário da Igreja de Cristo. Isso foi em março de 1972, comecei o curso. E aquele irmão, aquele pastor, cada fim de semana ele fazia campanhas nos bairros em cima de um caminhão de som do missionário Alain Borrell, passando o filme da vida de Cristo. E ele levava a nós, seminaristas, para ajudar, para orar com as pessoas. E depois ele passava o microfone para mim, para eu pregar. E depois ele foi para Belo Horizonte e eu me tornei o pregador daquela campanha que viajou por todo o Goiás, em cima de um caminhão de som. Discipulado. Ele foi lá e me pegou. Elias foi lá e pegou Eliseu. Pastor Mendes foi lá na minha casa, me pegou, me arrastou para o seminário e pregava em cima de um caminhão. E depois me deu o microfone para pregar. E eu estou pregando até hoje. Meus queridos, a Bíblia Sagrada fala sobre pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, mas ela tem certas características que vocês precisam se encaixar nela. Olha só Jesus Cristo. Olha o Evangelho falando de Jesus. Lucas capítulo 3. Abra lá, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aqui nesta época, o profeta era João Batista. João Batista se vestia igual Elias, uma roupa de couro, de pelo de camelo e um cinto de couro atravessado assim. Onde ele passava, todo mundo sabia que era o profeta, João Batista. E ele batizava o povo lá no Rio Jordão, aquele mesmo Rio Jordão. E aqui está escrito em Lucas capítulo 3, verso 2, verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21.
E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O céu se abriu aquele dia para que Elias subisse. Aqui o céu se abriu novamente. Estando Jesus a orar, lá dentro do Rio Jordão, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Os judeus não aceitam isso aqui de jeito nenhum. O judeu disse que isso aqui está errado, que a nossa Bíblia é herética, porque Deus não tem forma de nada. E a teologia deles está certa, mas Deus fez acontecer assim, nós queremos assim, recebemos e pronto, acabou. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Ouviu-se uma voz, um trovão, só que o trovão falava: este é meu filho amado, em ti eu me alegro. Tinha Jesus cerca de 30 anos e ele começou o seu ministério. Capítulo 4 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No verso 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E no verso 40 diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitas pessoas saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Meus queridos, Jesus até os 30 anos de idade não fez nenhum milagre. Jesus até os 30 anos de idade ele ficou calado, não se sabe de nenhuma pregação dele. Tem aquelas historinhas que contavam para a gente quando era menino, que o menino Jesus brincava com barro e ele fazia uma pombinha, e ele soprava a pombinha, o barro ficava vivo e saía voando. Ele fazia um cachorrinho de barro, ele soprava, o cachorrinho saía pulando. Mas isso não está na Bíblia, isso é fantasia. Jesus não fez nada, não pregou, não fez nenhuma cura, não fez nenhum sinal, até o dia que o Espírito Santo desceu sobre ele. Até o dia que o céu abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí aqui a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Provação, tentação, mas foi guiado. Não estava sozinho mais. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não estava sozinho mais. O Espírito Santo estava com ele. A terceira pessoa da Trindade. E aqui diz que ele andou por toda a Galileia, curando os enfermos, expulsando os demônios e pregando o Evangelho. É este ministério que Jesus fez no poder do Espírito Santo, e que você pensa que ele fez porque ele era Deus. Ah, mas Jesus era Deus, ele podia fazer isto, ele podia curar enfermos, ele podia expulsar demônios, ele era Deus. Você está errado. O apóstolo diz em outras passagens da Bíblia, Pedro, João e etc., que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A palavra diz que ele foi reconhecido entre nós em figura humana. Ele foi colocado no ventre de Maria como gente. Ele cresceu como gente. Se batesse o martelo lá na marcenaria de José, se batesse o martelo no sangue, ia doer, ia arrancar a unha. Se ele ficasse sem comer, ia sentir fome. Se uma garota bonita esfregasse nele, ele ia se excitar. Ele era homem total, completo. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Tudo que você passa, Jesus estava passando, até o dia que o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí ele começou a pregar, começou a expulsar demônios, e começou a pregar o Evangelho. E finalmente ele subiu naquela cruz e deu a vida por nós, para nos salvar. E ele disse para os seus discípulos,
logo após a sua ressurreição. Ele disse para os seus discípulos com muita fúria. Jesus falou irado. Jesus estava uma fera. Ele encontrou 2 discípulos abandonando a carreira, indo para Emaús. Ele falou: ô nécios, ô povo tapado, vocês não prestaram atenção no que eu preguei, não? Vocês não se lembram do que os profetas falaram, não? Que o Filho do Homem precisava padecer e ao 3º dia ressuscitaria. E ele aparece para eles e eles voltam correndo em Jerusalém. De olha, ele ressuscitou, nós vimos. Depois ele aparece para os 12 lá em Jerusalém e bravo, duros de coração: vocês não creem nos profetas, vocês não creem em mim. Eu avisei que eu ia morrer, eu ia ressuscitar. E finalmente no dia da ascensão, ele está furioso. Ele bate, pastora Lúcia, não vou quebrar aqui não. Tá, ele bate na mesa. Pode esperar, ele bateu na mesa. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, quem manda aqui sou eu. Cala a boca todo mundo. Toda a autoridade, toda. Demônios, cala a boca. Homens, calem a boca. Reis, calem a boca. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, como resultado dessa autoridade, portanto, todavia, contudo, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não dei, ele está dizendo, eu não dei sugestão, eu não pedi favor, eu não estou suplicando, eu estou ordenando. Ide por todo mundo, façam discípulos, preguem o evangelho, aquilo que eu ordenei vocês. E aí ele parte para o céu, são as suas últimas palavras aqui na terra. Meus queridos, foi esse Jesus que nós encontramos. É isto que nos faz viver. O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto e ele sofreu provações. O Espírito Santo vai te guiar por meio de provações. Em Palmeiras, certa vez eu estava pregando, fazendo uma campanha lá, abrindo a igreja e passando o filme de Jesus. O salão só tinha uma porta comercial, assim, não tinha nenhuma saída, tudo apagado, passando o filme. E um irmão chegou correndo lá na frente, eu estava cuidando da máquina, disse: pastor, tem um homem lá fora com uma faca, disse que veio cá para matar a mulher e o pastor. O pastor era eu. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Quando eu cheguei lá na porta, está o homem com uma facona enfiada assim na cinta, e ele diz: a minha mulher está atrás de homem, está atrás desse pastor aí, eu vou acabar com ele, vou acabar com ela, porque eu proibi ela de vir na igreja. E eu pensei: meu Deus, eu não sei quem é esse homem, mas se ele entrar aqui no escuro, passando o filme, gritando desse jeito, as crianças vão assustar. Estavam as crianças todas assentadas assim, duro de gente, só tinha uma porta. Falei: Senhor, esse homem não vai entrar aqui. Eu pus a mão na porta assim e falei: vamos conversar aqui fora. E aquele homem tirou aquela faca e pulou em cima de mim. Ele pulou em cima de mim. E eu agarrei aqui na faca, agarrei aqui no braço dele, e eu gritei no ouvido dele: perca as forças, você não vai matar ninguém. Perca as forças. E ele deu um giro para lá, um giro para cá. Essa faca passou aqui, essa faca passou para lá. De repente ele levantou a faca e eu agarrado aqui. E ele deu uma estocada com toda a violência. E a faca pegou na orelha, abriu a orelha dele no meio. E eu agarrado com ele. E o sangue desceu na camisa dele, na minha camisa branca. E nós caímos no chão e nós rolamos ali. E nós tínhamos um grupo de obreiros ajudantes abençoadíssimo. Orava que era uma maravilha. O grupo de obreiros ficou em volta. Calabaxaia, xalabalabalabalabala. E não fazia nada. E eu agarrado com o homem, rolando no chão, nada, e sangue descendo. Finalmente conseguimos tomar a faca desse homem, mandamos ele embora. No dia seguinte eu fui na casa dele, visitei ele, levei ele para a igreja. Ele ajoelhou lá na igreja, expulsamos. Um demônio terrível manifestou, rugindo como um leão, babando como um cachorro. E aquele homem foi liberto e batizamos ele. Mas naquele primeiro momento
momento eu pensei, estou morto. Eu disse: Senhor, o Senhor já recebeu o Cordeiro, Jesus já morreu. Eu estou aqui para pregar que Jesus morreu. E eu orando: mas Senhor, se for preciso morrer, está aqui. Esse povo aqui, eu não vou deixar esse homem entrar aqui não. E conseguimos tomar a faca daquele homem. Dali uns dias batizamos ele. Quando eu cheguei em casa, fui para Meri, era estrada de terra. Cheguei em casa mais ou menos meia-noite, alguma coisa assim, todo sujo de terra, camisa suja de sangue. Que a minha esposa abriu a porta, ela deu um grito e veio me apalpando, abrindo a minha camisa, gritando: o que foi? Falei: nada, calma. E ela chorava, gritava e abria minha camisa, me apalpava toda e foi tirando minha calça e apalpando e olhando. Eu assustei, como ela estava tão assustada. Falei: mas por que você está? Não teve nada não, o que foi? Ela disse: eu pus as crianças para dormir e eu dormi também. E eu acordei com um pesadelo. E eu acordei vendo você morto com o peito aberto. Você estava com o peito aberto, tudo sangrando assim, estava morto. Então eu ajoelhei na beira da cama e orei por você. Eu falei: que hora foi que você acordou? Ela falou: mais ou menos 9 horas. Era a hora que o homem estava me atacando com a faca. O Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado para o deserto. O Espírito Santo nos guia para esses probleminhas assim de vez em quando, umas coisinhas assim. Mas estava lá minha esposa e minha companheira orando por mim, e Deus usou a oração dela para me proteger. Deus usou a oração dela. Por isso é que ela insiste tanto: se case com o homem de Deus, se case com a mulher de Deus, se case. Meus queridos, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um religioso fervoroso, ele era um homem tradicional, ele amava a tradição que ele tinha sido ensinado. E aqueles renovados, aqueles malucos apóstolos, eles eram tudo que Paulo detestava, porque a turma de Paulo é a turma de Saulo é a turma que tinham executado Jesus. E Saulo fazia parte da guarda lá do templo, ele era autoridade lá. E a Bíblia diz que ele pegou autoridade, pegou cartas dos sacerdotes, aqueles mesmos que julgaram Jesus. Ele pegou cartas para prender os outros discípulos, e ele saiu prendendo gente, ele saiu matando gente. Ele estava lá no dia que o diácono Estevão foi morto a pedradas. Saulo estava lá, mas Saulo, ele tinha um coração muito sincero. Ele dizia: eu quero acabar com essa heresia que está pervertendo a Bíblia. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram heréticos, e Deus viu a sinceridade dele. E a Bíblia Sagrada diz que um dia ele está na estrada para Damasco, armado para prender os crentes, e Jesus aparece para ele. A Bíblia diz que o céu se abriu mais uma vez, a luz brilhou forte, tão forte, que cegou os olhos dele. Se você já foi queimado à vista com solda elétrica, o que aconteceu ali foi muito mais forte. Queimou, Saulo ficou completamente cego, não via nada, e ele só ouvia uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem ver nada: Senhor, Senhor, já chamou de Senhor. Ele reconheceu na voz a autoridade. Em grego é Kyrios. Kyrios, só se usa Kyrios para o imperador romano ou para Deus. E ele reconheceu a voz de Deus. Ele disse: Kyrios, Senhor, quem és tu? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra na cidade, onde te dirão o que você deve fazer. E Saulo então foi guiado pela mão, cego, entrou na cidade de Damasco. Lá um homem escondeu ele, ele ficou 3 dias em jejum. E lá o Espírito Santo falou com um profeta, um servo de Deus chamado Ananias, e disse: Ananias, vai lá na casa do curtidor. Ninguém gostava de ir na casa do curtidor, porque o curtume fede. Antigamente não tinha máquinas, não tinha eletricidade, era tudo curtido com quinino, que é a planta, a casca de uma árvore, e fedia mesmo. E Saulo foi se esconder lá no curtume, porque ninguém que fosse puro
iria lá no curtume. E Deus fala com Ananias: vai lá na casa do curtidor, está lá Saulo, ele é um vaso escolhido para mim. E Saulo está lá, cego, talvez o olho inchado, cego, jejuando, sem saber o que fazer. Entra Ananias e diz: irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu na estrada, apareceu para mim e me mandou orar por você. Colocou a mão no olho de Saulo e saíram escamas, saiu uma pele, a córnea queimada soltou, saiu aquela córnea queimada, embaçada, branquicenta, e Saulo voltou a ver. E Ananias orou com ele, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Saulo. Ele tinha fé, ele tinha coragem para prender, para bater, para matar, ele tinha zelo, mas ele não tinha o encontro com Jesus, nem com o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo veio sobre ele após o encontro com Jesus lá na estrada. E agora o Espírito Santo vindo sobre ele, a Bíblia diz que naquela mesma semana Saulo já foi para o meio dos judeus, lá na sinagoga, e começou a pregar e anunciar que Jesus é o Salvador. Todo mundo vai, mas ele veio aqui para aprender. Ele diz: mas eu mudei, eu vim aqui agora para pregar. E agora de caçador ele passou a ser caça. Em poucos dias ele teve que fugir da cidade, escondido dentro de um cesto de pão. Vocês não conhecem, mas antigamente as padarias tinham uns cestos enormes, e 2 homens carregavam assim 200, 300 pães para fazer entrega nas casas, entrega nos armazéns. E botaram Saulo dentro de um cesto daquele, encheram de pão em cima, puseram um pano e amarraram com cordas e desceram por cima do muro para que Saulo fugisse da cidade de Damasco, para ele não morrer. E Saulo foi para um lugar deserto e ficou 10 anos lá, 10 anos sem rumo. Meu Deus, e agora? Eu não sou mais do meio dos sacerdotes, perdi meus amigos, os crentes, eles têm medo de mim, o que eu vou fazer? Ele ficou 10 anos. Aí Deus levanta um servo de Deus, um discípulo chamado Barnabé. E Barnabé procura Saulo e acha ele lá. Ele estava trabalhando, fazendo tendas. E Barnabé achou Saulo lá e disse: eu vim cá te buscar. Levou Saulo para a igreja de Antioquia. E lá mais tarde você vê, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, e lá estava nomeado Barnabé e Saulo. E ali o Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo. O que estava faltando antes para separar? Estava faltando Saulo conhecer agora a doutrina de Jesus. Deus deu 10 anos para ele baixar aquele fogo humano, aquela paixão humana, aquela impetuosidade humana. Mas no dia que ele encontrou Jesus lá na estrada, ele já se converteu. E faltava Ananias levar o Espírito Santo para ele. Ananias levou. Ele agora teve coragem de romper com seus amigos, romper com sua cultura, perder o emprego, perder a posição, e ir para o deserto se preparar até o dia que Barnabé foi lá buscá-lo. Meu querido, Deus está te chamando, mas você não pode ir nessa ignorância sua, nessa impetuosidade jovem sua, nessa cultura religiosa sua. Você vai se arrebentar, o diabo vai te passar uma rasteira. São muitas as notícias de pastores caindo em adultério, até pastores suicidando. São muitas as notícias de crentes desviados, de obreiros desviados. Muitas vezes porque a pessoa foi naquele ímpeto, naquela coragem, mas faltou a presença do Espírito Santo. Mas eu fiz um tremendo curso, eu estudei, me preparei, mas faltou o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, Jesus não curou nenhum enfermo. Sem o poder do Espírito Santo, Jesus não expulsou demônios. Sem o poder do Espírito Santo, Saulo não fez nada. Sem o poder do Espírito Santo, Eliseu não fez nada. Sem o poder do Espírito Santo, você não faz nada. Mas isso aí é para o tempo antigo. Isso aí foi uma promessa. É mesmo? Vamos ver lá no livro de Atos o que está escrito. Vamos
falar onde a Bíblia fala. Vamos falar onde a Bíblia fala. Atos capítulo 2, todo mundo conhece a passagem. Nós vamos orar já já. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram 120 irmãos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma língua sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aqui o apóstolo Pedro agora falando na rua, com a multidão que ajuntou com aquele barulhão. Verso 14: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém. E ele pregou. Verso 17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, diga comigo, toda a carne. Toda a carne. Dá um beliscão a quem está perto de você, vê se ele é de carne. Tem uns aí que é só osso, tem outros que é só celulite. Mas é carne. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Que últimos dias são estes? São 4 dias proféticos, desde Adão até Jesus, 4.000 anos. Jesus vem, e a profecia diz, antes dele vir, a profecia diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Ele já veio e já voltou para o seu lugar. Estando eles angustiados, ele agora fala sobre os hebreus, os judeus, esses israelenses lá, fiquem de olho em Israel. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, e eles dirão: o Senhor fez a ferida, Ele nos sarará. Depois de 2 dias nos levantará, e ao 3º dia viveremos diante dele. Os judeus rejeitaram Jesus no ano 33, mais ou menos. No ano 70, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída, a nação de Israel deixou de existir. Passaram-se 2.000 anos, para completar 2.000 anos. Em 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, os judeus são reconhecidos lá como nação novamente, voltaram para a Palestina, e os judeus estão se estabelecendo. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando eles falaram do grande templo, olha que pedras, que maravilha, ele diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Mas ele disse mais na frente: olha, quando vocês virem a figueira brotar, fiquem sabendo que está às portas. Jesus estava entrando na cidade, tinha um pé de figo lá, ele foi procurar figo, não achou, ele afastou e amaldiçoou o pé de figo: seca! No dia seguinte eles passaram lá, Pedro falou: uai mestre, secou. O que ele esperava que fosse acontecer? Ele já tinha visto o cego ver, já tinha visto o mar parar. Mestre, secou. O que era aquilo? A figueira é Israel. A figueira ficou seca até agora. Agora Israel está a ponto de reconstruir o templo novamente. Todas as vigas estão prontas, todos os castiçais estão prontos, todas as taças estão prontas, o altar está pronto, está tudo guardado. Chama-se Instituto do Templo, uma organização judaica que montou tudo, e eles estão procurando fazer um acordo, procurando dar um jeito de construir lá naquela esplanada das mesquitas. E aí que entra o anticristo. O anticristo é aquele cara lá da Europa que vai conseguir fazer um acordo com os judeus e os palestinos, e os judeus vão construir o templo, dividindo espaço lá com aquela mesquita. Isso parece impossível, mas o dia que levantar aquele templo, e ele está todo pré-moldado, o dia que levantar aquele templo, vocês vão ver no noticiário, em 1 semana os judeus levantam aquele templo, é todo pré-moldado, em 1 semana eles levantam aquele templo.
No dia que levantaram aquele templo, a figueira floresceu, porque o templo é o coração de Israel. A figueira floresceu. Prestem atenção nos noticiários. Prestem atenção nos noticiários. Angela Merkel, o presidente da França, o novo presidente da França, o mais novo presidente da Europa. Olha o nome do cara. Olha o nome do cara. Emmanuel Macron. E ele está conseguindo tomar a liderança na Europa. O que significa Emmanuel? Deus conosco. O que significa Macron? Grande. Macron. O nome do presidente da França, que foi eleito o ano passado e que está virando famoso lá na Europa, está tomando o lugar da Angela Merkel, está com ideias revolucionárias. O nome dele é o grande Deus conosco. Emmanuel Macron. Tem tudo para o cara ser o anticristo. Tem tudo. O nome dele está às claras. O grande Deus conosco. Meus queridos, vocês são a última geração. Vocês não têm mais tempo. Eu preguei por 47 anos. A primeira cruzada que eu fiz ao ar livre foi na cidade de Goianésia, em cima de um caminhão. Eu preguei numa igreja e um comerciante viu, ele disse: vai na minha cidade fazer uma campanha lá, eu vou te arrumar um caminhão e um alto-falante. E eu fui lá para a cidade de Goianésia, só eu e um irmão que tocava violão. Nós éramos tão pobres que não tínhamos uma guitarra, não tinha nada. Era aqueles violão, viola mesmo, aquele Giannini antigo. Punha um captador elétrico parafusado nele e ligava naquelas cornetas de alumínio. Aquela corneta de vender na feira, batata, ó a pamonha, a pamonha, a pamonha. E eu subi naquele caminhão, lá em Goianésia. Eu tinha 16 anos de idade. E eu preguei na minha primeira campanha ao ar livre na vida, e foi uma maravilha. Tinha 5 pessoas. Mas quando terminou, uma mulher chegou e disse: missionário, o senhor pode ir lá na minha casa orar por nós? Falei: posso. Já fui chamado de missionário. Eu era líder de jovens. Chegando lá na casa dela, ela morava no fundo e na frente tinha uma loja. Ela tinha uma sapataria boa. Orei na casa dela. Ela foi lá na sapataria, pegou um sapato caro. Nunca poderia comprar um sapato daquele. Pôs no meu pé. Na hora o Espírito Santo falou assim: você começa hoje a sua caminhada. Eu estou calçando os seus pés com a preparação do Evangelho, e você vai caminhar pelo mundo todo. Quando terminamos de orar ali, nós oramos alto, e a mulher gritava, chorava. A vizinha ouviu, a vizinha veio: ou vocês estão orando aí, pode orar lá em casa também? Vamos orar na sua casa. Oramos na casa dela, Senhor abençoe, expulsamos lá, papapá. Quando ela falou: vou fazer um café, eu fui lá na porta e olhei para o quintal. Ela tinha uma criação de coelhos, aqueles coelhos de orelha comprida, branquinhos, coelhos enormes desse tamanho. Eu falei: que coisa linda. Ela falou: gostou, missionário? Eu peguei um coelho assim. Ela falou: é seu. Eu falei: eu não posso levar um coelho grande desse aqui para casa. Não, tem um filhotinho ali. Aí eu peguei a caixa de sapato do sapato novo e pus um filhotinho de coelho dentro, e viajamos de volta de ônibus para Nápoles. O meu companheiro que tocava violão, ele era tão simples, que o ônibus estava muito lotado, muito quente. Antes a gente andava de ônibus em pé, viu gente? Todo mundo em pé no ônibus, e estrada de terra, e aquele calorão. E o meu amigo começou a passar mal. Ele falou: eu vou vomitar aqui dentro. Eu falei: não vomita não. Nisso o ônibus parou num posto de gasolina. Eu falei: vá lá e compra um Sonrisal e toma, você vai melhorar. Aí daqui a pouco ele voltou com a boca espumando assim. Não consegui engolir aquele comprimido daquele tamanho. O cara nunca tinha tomado um Sonrisal na vida. E eu levei aquele coelhinho para casa. Ele era machinho.
Aí alguém me deu uma fêmea e eles cresceram. Daí a pouco eles começaram a cruzar e fazer filho. E o quintal da minha mãe encheu de coelho. 10 coelhos, 20 coelhos. A cada 30 dias da cria. Aí minha mãe falou assim: para que você trouxe esse coelho? Eu falei: meu Deus, por que eu ganhei esse coelho? Deus falou assim: é o dom da multiplicação que eu te dei. Deus te mostra sinais, Deus te dá sinais claros, visíveis, palpáveis. Você precisa ser esperto, ver os sinais. Deus está te chamando aqui, Deus te trouxe aqui. A mensagem é o legado. Você vai ter que deixar um legado. Talvez você vai deixar o legado para as virgens tolas que não vão subir, porque as virgens preparadas vão ser arrebatadas em poucos dias. Talvez o Senhor nos dê ainda mais 10 anos, não sei. Você vai deixar um legado para os seus discípulos. Faça como o profeta Elias. Chama um Eliseu, acha um cara que está trabalhando e põe ele na obra. Jesus não chamou nenhum vagabundo. Pedro estava trabalhando, pescando. Tiago estava trabalhando. Mateus estava trabalhando na coletoria. Jesus passava e dizia: vem, me segue. Vem, me segue. Vem, me segue. Nós queremos você no seminário. Tem seminário lá em Brasília. Tem seminário aqui em Pires do Rio também. Fica de pé aí, diretora. Pastora Sheila, diretora do seminário. Pode vir fazer a matrícula. Mas se você é medroso, preguiçoso, dominhoco, fica lá onde você está. Não vem não. Deus está chamando gente para fazer a obra. A obra. Eu vou orar com vocês agora. A palavra que eu estou falando para vocês não é teoria. Nós vivemos isto. Está ali o querido irmão, pastor de Arizona. Edilson, fica de pé, Edilson. Edilson. Quando eu era menino, tinha um gibizinho que tinha um cara, era o Edilson escritinho assim. Os mais antigos vão lembrar do Pinduca. Aí tem o cara foi na feira e comprou uma melancia bem grandona assim, está levando ela nas costas. Aí o Pinduca está com a cabeça dentro da melancia assim, comendo, e o cara carregando. Um dos nossos obreiros foi pregar na fazenda aqui. Era uma fazenda isolada, um grupo de, como se fosse um quilombola, muitas famílias negras morando lá, muitos anos. Lá o Edilson converteu, saiu da roça, veio pastorear em várias cidades. Hoje ele está em Arizona, uma igreja linda na Arizona, uma igreja forte. Tem programa de rádio, toda a cidade o respeita. E antes ele era um pinduca da vida. Mas o Espírito Santo entrou. Hoje todo mundo respeita o pastor Edilson. Obrigado, querido. Naqueles dias lá em Pameri, do cara que me atacou com a faca, tinha um rapaz lá assistindo a campanha. E esse rapaz frequentava uma igreja e o pastor dele proibiu: você não pode ir lá assistir aquelas campanhas do missionário Ulisses, não, porque eles vinham toda hora bebendo água. Vocês desculpam, gente, eu sei que vocês estão com calor, mas eu estou falando, a minha boca fica seca. Vocês estão quietos. Aí começou a cair muito endemoniado lá na praça de Ipameri. Começou a rolar endemoniado para todo lado e o povo começou a converter. Aí o pastor Silvio, o Silvio era um rapazinho, magrinho, feio. Esse não mudou não. Só deixou de ser magrinho.
O Silvio foi nas campanhas, o pastor dele disse: ó, você está proibido, senão eu vou te expulsar da igreja, porque aquele missionário lá, ele bebe uma água imantada, e quando ele bebe aquela água imantada, ele hipnotiza o povo, por isso que o povo cai no chão. O Silvio continuou aí, a água não era imantada nele, não era imantada nada. Ele veio para o seminário, hoje era pastor de uma grande obra lá em Catalão, casado com a linda esposa, a Débora. Fica aí o casal. Olha, se o Silvio conseguiu casar com uma moça bonita dessa, você também consegue. Meus queridos, discipulado, derramamento do Espírito Santo, Deus está fazendo isso aqui agora. Saulo só teve uma chance de ser frutífero quando Ananias foi lá e ministrou o Espírito Santo sobre ele. Aí a vida dele foi transformada, ele passou a ser produtivo. Aquele homem cheio de ódio, de revolta, que matava, que prendia, que batia, tornou-se um ganhador de almas. Ele fez mais do que todos os outros apóstolos. O Evangelho, o Novo Testamento, 2 terços do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero orar com você. Tem um culto aqui toda segunda-feira, chama-se culto da unção. O bispo Cleuton que toma conta. Então tem uns irmãos que tem um voto de vir na segunda-feira, eles estão aí. Esta oração agora vai ser pelo seu voto também, você que está fazendo esse voto. Bispo Cleuton, vem cá, fica junto conosco. Eu quero chamar todos os pastores, todos os servos de Deus, pastores, missionários, bispos, apóstolos, Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, os anjos de Deus, vem para cá. E eu quero convidar você, meu irmão, você jovem, eu quero convidar você para abrir seu coração. Nós vamos fazer uma oração agora, e o Espírito Santo vai ser liberado sobre você, e você receba, e você saia desse lugar. Se for para enfrentar o deserto, o tentador no deserto, enfrenta, o Senhor está com você. Se for para ganhar multidões, enfrenta, Deus vai te dar multidões. Se for para ganhar uma alma lá na China, ou lá na África, ou lá no Japão, vá, porque Deus está com você. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão não vai funcionar. Quem quiser, se aproxime aqui. Quem não puder aproximar, fica aí mesmo. Mas quem puder, aproxima. Nós vamos levantar as mãos sobre vocês e vamos profetizar que o Espírito Santo venha sobre vocês. Você que entendeu, você que recebeu, você que decidiu, você que creu, você que quer deixar um legado, você que quer deixar uma marca, você que quer levar gente para o céu, você que quer servir a Deus e ser frutífero, vem aqui, nós vamos levantar as mãos sobre vocês.